galera, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa noite, minha ótima madrugada para quem está agora nesse momento acessando esse vídeo, revisar-se para a OAB Direito Sucessório. Essa é a nossa quarta aula e nós vamos falar sobre os excluídos da sucessão. Daniela, quem são os excluídos da sucessão? São os indignos e os deserdados. Então nós vamos falar hoje sobre dois institutos, o Instituto da Indignidade e o Instituto da Deserdação. Pessoal, para começar, a indignidade ela está lá na sucessão legítima. A deserdação faz parte lá da sucessão testamentária, mas eu vou aproveitar uma vez que ambos fazem os mesmos efeitos no mundo jurídico, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer para os senhores que tanto o indigno quanto o deserdado aplica-se a eles o direito de representação. Então, por que eu resolvi falar sobre indigno e deserdado nesta aula? Porque na aula de número 3 nós falamos sobre o direito de representação. Então, numa questão de continuidade, eu quero dizer para os senhores que aquele que é considerado indigno ou aquele que é considerado deserdado, aplica-se o direito de representação. O que significa isso, Daniela? Significa que o indigno e o deserdado, ele é tratado pela legislação civil como se ele fosse um pré-morto. Ok? Então, tudo o que nós falamos em sede de direito de representação vale, então, para o indigno e para o deserdado. Então, lembrando que questões de indignidade, deserdação, se aplica o direito de representação como se aquele indigno, como que aquele que foi deserdado, vai vir outro herdeiro representando ele como se aquele indigno ou aquele deserdado vivo fosse. Diferente, então, dos efeitos da renúncia. Na renúncia, então, mais uma vez, não se aplica o direito de representação. Na renúncia, o herdeiro renunciante, ele não é tratado, então, como se vivo ele fosse, mas na renúncia, o herdeiro renunciante, ele é tratado como se ele nunca tivesse, na verdade, integrado o rol dos herdeiros. Tá? Então, o primeiro detalhe que vocês jamais podem esquecer, todo indigno e todo deserdado, ele é tratado na legislação civil como se vivo ele fosse. Por que, Daniela? Porque aplica-se, então, o direito de representação ao indigno ou ao deserdado. Significa que aquele que é considerado indigno, significa que aquele que é considerado deserdado, se ele tem outro herdeiro que possa vir substituí-lo e receber a cota parte dele como se vivo ele fosse, isso vai acontecer. Então, qualquer dúvida, volta na aula nossa de número 3 para que vocês possam dar uma memorizada em direito de representação, tá bom? Então, vamos lá. O Instituto da Indignidade encontra-se no artigo de 1814 a 1818 do Código Civil. Então, eu peço aos senhores depois que façam a leitura desses artigos, tá bem? Então, o indigno, quem vai ser considerado indigno pela legislação civil? Primeiro, o indigno pode ser todo herdeiro ou legatário. Qualquer herdeiro. Daniela, então na minha cabeça eu já tenho que saber quem são herdeiros? Temos. Nós temos que saber que a gente tem herdeiros testamentários e que nós temos herdeiros o quê? Legítimos. E dentro dos herdeiros legítimos nós temos uma outra divisão. Herdeiros necessários e os herdeiros facultativos, colaterais. Quer dizer, Daniela, que todo herdeiro ou legatário também pode ser considerado indigno? Pode, diferentemente da deserdação. Somente herdeiros necessários podem ser deserdados. E a deserdação, ela é objeto de testamento. Então, somente o autor da herança, de forma expressa, em testamento, ele pode, então, deserdar algum herdeiro que necessário. Daniela, então não existe outros meios de deserdar? Não existe deserdação tácita? Não existe deserdação virtual? Não existe. A deserdação é um ato, então, solene e formal que deve ser expresso através de cláusula testamentária no próprio testamento, ok? Então, mais uma diferença, então, de indignidade para deserdação. Vamos lá. Indignidade está lá na sucessão legítima e deserdação está na sucessão testamentária, tá certo? O indigno, então, pode ser todo e qualquer herdeiro, bem como legatário. O deserdado também só pode ser herdeiros o quê? Necessários. Os artigos da indignidade estão lá no 1814 a 1818. Os artigos que os senhores vão fazer leitura da deserdação encontra-se no artigo 1961 a 1965 do Código Civil. Então vamos lá. Quem é considerado indigno? Indigno será todo herdeiro, bem como legatário, que realizar atos
criminosos ou ofensivos ao autor da herança, bem como a seus parentes. E então, a gente vai no artigo 1814, em que o rol é taxativo. E o 1814, ele traz 3 hipóteses para a gente que a gente pode considerar um herdeiro ou legatário como indigno. Se o herdeiro ou legatário for autor, coautor ou partícipe de crime de homicídio consumado ou tentado contra a vida do autor da herança, bem como em relação ao cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do autor da herança, ele pode ser considerado indigno. Então, inciso de número 1 do artigo 1814, tá bom? Fala-se então a melhor doutrina, que nessa hipótese de tentativa de homicídio doloso ou consumação do homicídio doloso, tem que existir a condenação. Homicídio culposo tá fora, tá? Homicídio culposo não é causa, então, de indignidade. Nós temos o inciso de número 2. O inciso de número 2, ele fala crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Prestem atenção, porque aqui não precisa de condenação. Até não precisa, por quê? Porque os crimes contra a honra pode acontecer contra pessoa já falecida. Tá certo? Então não precisa de condenação. E um outro detalhe, esse inciso de número 2 do 1814, ele fala que o herdeiro ou legatário poderá cometer crimes contra a honra contra o autor da herança, bem como contra o seu cônjuge companheiro. Então veja que a interpretação dele, ela é menor, ela é restritiva. Por quê? Porque enquanto o inciso de número 1 fala em relação a crimes ao autor da herança, bem como companheiro, cônjuge, descendente e ascendente, a hipótese de crime contra a honra é somente contra o autor da herança, bem como companheiro ou cônjuge. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam dessas diferenças. E nós temos a hipótese do 1814, de inciso de número 3, é que qualquer herdeiro, bem como legatário, se obstar o autor da herança dispor em testamento. Então, se ele obsta, se ele prejudica, se ele coage para que o autor da herança não realize o testamento e as disposições testamentárias, esse herdeiro ou esse legatário ele pode ser considerado indigno. Para que um determinado herdeiro ou legatário seja considerado indigno, precisa haver uma ação ordinária desconstitutiva, tá? Chamada de ação de indignidade, que deve ser realizada no prazo de 4 anos a contar da abertura da sucessão, para fazer prova dessa indignidade e para que então, uma vez através de sentença, esse indigno então seja excluído da sucessão. E aí a gente tem a deserdação. A deserdação ela é mais ampla, sabe por quê, galera? A deserdação, ela comporta todos esses 3 incisos do 1814 que nós falamos, mais 1961, mais 1962, mais 1963. Então, nós temos a deserdação vista de uma forma maior do que a indignidade. Então, enquanto a dignidade, os atos estão apenas no 1814, na deserdação será 1814, mais 1961, mais 1962 e mais 1963. Então, além desses 3 casos que nós já vimos, existem os outros casos, ou seja, ofensas físicas. As ofensas físicas são as lesões corporais, que podem ser tanto grave como também leve e não precisa de condenação. Tomem cuidado porque isso já foi objeto de prova, perguntando se as ofensas físicas seriam objeto somente de lesão grave ou gravíssima. Não, pode ser leve, grave, como gravíssima também e sem objeto de condenação, tá bom? É uma outra hipótese, então, do caso de deserdação. Outra hipótese de deserdação fala em injúria grave, mas a injúria está lá dentro dos crimes contra a honra. Uma outra hipótese que se fala, então, é se o descendente, porque a gente falou que a deserdação ela acontece entre herdeiros necessários. Então, se o descendente comete relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, tá? Que então, na verdade, é companheiro ou cônjuge do autor da herança, ele poderá, então, esse descendente, então, ele poderá ser o quê? Deserdado. Tá? E da mesma forma também, veja, não é só ascendente que pode deserdar descendente, mas descendente também pode deserdar ascendente. E aí a gente tem essas opções no 1962 e 1963, que fala então que se o ascendente manter relações ilícitas com a cônjuge ou companheiro do filho ou da filha ou do neto ou da neta, esse ascendente também ele poderá ser o quê?
deserdado. E de uma última forma de opção que a legislação civil nos traz a respeito da deserdação é a hipótese do descendente não cuidar do ascendente diante desse ascendente estar diante de uma enfermidade grave ou de uma doença mental. Então, ele poderá ser deserdado. E da mesma forma, o ascendente que não cuidar do filho ou da filha, do neto ou da neta, que esteja em uma enfermidade grave ou com uma doença mental, esse ascendente, ele poderá, então, ser deserdado. Eu chamo a atenção dos senhores que nossa legislação civil, ela prevê o seguinte, que quando há essa possibilidade do descendente deserdar o ascendente, é porque o ascendente, então, ele cometeu atos ilícitos, tá? Com o companheiro ou a companheira do filho ou da filha ou do neto ou da neta. E se o ascendente, ele não cuida, tá? Ele não zela quando o filho ou a filha ou o neto ou a neta está com grave enfermidade ou doença mental. Veja que a nossa legislação civil fala em filho ou filha, neto ou neto. Ela não traz as outras classes de descendentes, tá? Contudo, a deserdação, ela é realizada pelo autor da herança em relação aos herdeiros necessários. Então, descendentes podem deserdar ascendentes e ascendentes podem deserdar descendentes. Então, façam a leitura do 1814, 1961, 1962, 1963. Lembrando que deserdação, então, ela é objeto de testamento. Ato de disposição de última vontade do autor da herança. Então, José, querendo deserdar o filho, ele precisa vir de forma expressa e fazer isso através de testamento. Tá certo, pessoal? Só que o testamento, então, a deserdação precisa de um desdobramento depois. Porque os herdeiros interessados, isso está lá no 1964, 1975, deverá vir após a abertura do testamento no prazo de 4 anos para provar o motivo dessa deserdação. Então, a deserdação tem 2 momentos. O momento do testamento em que o autor da herança vai deserdar algum herdeiro necessário, mas depois os herdeiros interessados deverão, 4 anos a contar da abertura do testamento, ajuizar uma nação para fazer prova dessa deserdação. Tudo bem, pessoal? Lembrando, então, que os excluídos da sucessão, os indignos e os deserdados, a pena, então, não passa da pessoa. Os efeitos são pessoais. Então, por isso, cabe o direito de representação. Então, veja, se José tem um filho, F1, e ele tem um neto, se F1, filho de José, ele comete, então, uma tentativa de homicídio contra José, ou contra sua cônjuge, ou contra sua companheira, ou contra algum outro descendente seu, ou contra algum outro ascendente seu, F1, que será considerado indigno ou deserdado, tá? Ele, então, é excluído da sucessão. Mas, quando do falecimento, então, portanto, de José, a cota parte que caberia a F1 poderá, então, vir para seu filho, N1, neto de José. Por quê, Daniela? Porque se aplica o direito de representação nos excluídos da sucessão. Tudo bem, galera? Fecho com vocês essa aula Revisaço da OAB Direito Sucessório. Volto na próxima aula falando sobre a ordem de vocação hereditária. Um super beijo, galera. Bons estudos, ótima aprovação. Confio em vocês. Beijo!